não entendermos quem nós somos, nós não vamos desenvolver uma caminhada diante de Deus. Nós vamos todo tempo estar com medo, querendo parar, querendo desanimar, porque nós não conseguimos administrar o nosso ser. Nós somos um ser, assim como Deus é. E nós temos 3 vontades em nós. Existem 3 vontades no ser humano: a da carne, a da alma e a do espírito. E nós precisamos administrar isso para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos entender qual é o plano e propósito de Deus para as nossas vidas e andarmos nele. Porque se nós encontrarmos, queridos, o caminho que Deus preparou para nós, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. Eu falei aqui, ou vocês foi aqui que eu falei uma vez, se você estiver andando pelo caminho que não foi o caminho que Deus preparou para você, você vai sofrer. Pode até ser que você chegue lá, que é o que mais importa. Mas Deus não quer mais que nós soframos, porque o sofrimento de Jesus já teve, já sofreu por nós. O sacrifício Jesus já fez. Hoje nós vivemos pela fé. Jesus, Ele quer tirar, como eu falei, Ele quer tirar o jugo. O jugo é algo que nos prende a uma carroça pesada, algo pesado, que nós temos que arrastar por muito tempo, ou pela vida toda. Quem não consegue se libertar. E Ele diz: lançai sobre mim o seu jugo, e pega o meu fardo que é leve, mais ou menos assim, suave e leve. Então, Jesus quer nos dar um fardo suave e leve, como se fosse um travesseiro, para você andar com ele sem se incomodar, e na hora que você cansar, você ainda reclina na cabeça. Porque Jesus é assim, Deus é assim, o Espírito Santo é assim. Eles existem, sempre existiram, mas o desejo da Santíssima Trindade é ver a humanidade desfrutar das bênçãos que estão preparadas para nós. E se nós não nos atentarmos, se nós não buscarmos, nós não vamos desfrutar do melhor dessa terra. E podemos até, como eu já falei, alcançar a salvação, mas de uma maneira muito dolorosa, caminhando pelo caminho que não é nosso. Amém? Porque se você, querido, se você colocar um servente para fazer o serviço de pedreiro, pode até ser que ele faça. É difícil, mas depende do servente, que ele pode até fazer, mas jamais vai ficar perfeito como o pedreiro. E o servente vai sofrer. E isso é em toda a profissão. Se você botar um mestre de obra para fazer o papel de engenheiro, ele vai sofrer. Se você botar uma professora para ir cobrar imposto, ela vai sofrer. Se você botar um cobrador de imposto para dar aula a menino pequeno, ele vai sofrer. Cada pessoa tem um dom. Nós fomos chamados para trabalhar na obra do Senhor, para participarmos do reino de Deus, mas em uma função específica. Descubra, ore a Deus e diga assim: Senhor, me revela o que é que o Senhor deseja que eu faça, o que é que o Senhor tem proposto para mim. Eu quero andar no centro da tua vontade. Eu quero andar no centro da tua vontade. Eu não quero ser desobediente. Eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel até o fim. Eu quero ser o filho que o Senhor tem prazer em olhar para mim. Amém? E para isso requer de nós alguns esforços, que não é nada demais. Nós precisamos examinar as Escrituras, que todo crente, amados. Se você ainda não leu a Bíblia toda, faça isso. Todo crente precisa ler a Bíblia toda. Porque assim você vai ter uma noção geral do que a Bíblia está falando para você. Se nós não conhecermos um pouco de toda a Bíblia, jamais nós vamos entender o que Deus quer para nós. Nós vamos entender em partes, mas nós não vamos conseguir entender na plenitude. E nós vamos sofrer por
falta de conhecimento. Amém? Então a Bíblia é para nós. A Bíblia é para os cristãos examinarem, estudarem, ler, tirar as dúvidas. O culto, muitas vezes, tira dúvidas da gente. A gente lê alguma coisa em casa e quando a gente chega na igreja, o ministro prega algo diferente daquilo que a gente falou e a gente é fortalecido, é confirmado em nossa mente e em nosso coração. Mas nós vamos começar a ler o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Então, como eu falei, por que essa palavra, sempre a gente exalta a palavra? Porque ela é digna de toda aceitação. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vamos ler que a Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém? Vamos ler. O apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, eu coloquei aqui, primeiro exemplo, ser guiado pelo Espírito Santo, é viver a palavra de Deus, que está baseada no amor dele. Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Primeiro passo, uma pessoa espiritual, tudo que ele faz ou diz, tem que estar baseado na palavra de Deus. Ele tem que ter a palavra de Deus como a instrução principal, como o manual da vida dele. Então, se eu digo que eu sou uma pessoa espiritual e todo mundo me vê agindo em desacordo com a palavra de Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Nem as outras pessoas eu não estou conseguindo enganar. Porque se eu não colocar a palavra de Deus em prática na minha vida, se as pessoas não verem uma obediência, uma fidelidade a Deus em mim, eu não sou uma pessoa espiritual. Eu posso estar ainda em desenvolvimento, queridos. Nós precisamos, é claro, nós já dissemos isso várias vezes, que todo ser humano está propício ao erro. Todo ser humano pode cometer o pecado, vez ou outra, mas o pecado não pode ser uma prática, um vício nosso. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente, algo esporádico, que aconteça sem pensar. Nós não podemos planejar o pecado, nós não podemos viver uma vida de pecado. Nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos estudar a palavra, colocar na nossa mente, no nosso coração, para que todas as vezes que nós nos encontrarmos em uma situação, a palavra de Deus que vai estar dentro, ela sai, ela vem e ela ilumina a nossa vida naquele momento, para que a gente possa proceder da maneira correta. Então, quando eu digo que a palavra de Deus está baseada no amor, é porque realmente Deus é amor. E a palavra de Deus, ela fala do amor dele para nós. Lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, vamos ver só o primeiro versículo aqui. Versículo 1 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. Ou seja, um metal que soa, aqueles pratos que o povo na banda de marcial que básica, chega vai longe as varas dele. Um metal que soa é aquilo ali, um sino que retine, apenas zoada. Se eu não tiver amor no meu coração, se eu não viver uma vida de amor, tudo que eu fizer será em vão, é apenas zoada. Depois você lê 1 Coríntios 13 até o versículo 7 ou 8, que ele fala mais coisas. Muito interessante, esse versículo tem que estar dentro de nós. 1 Coríntios 13 até o 7, ele fala do amor, o que é o amor, o que é que o amor faz. Nós precisamos entender, por isso que a gente precisa ler, queridos. Se eu quero viver uma vida alinhada com a palavra de Deus, e eu sei, é claro isso, queridos, que a palavra de Deus é baseada no amor.
Deus existe, na verdade, por causa do amor dele. Ele nos amou tanto que ele escreveu a palavra dele, ele inspirou homens para escrever esse livro sagrado que tanto tem nos abençoado. Então, a própria palavra é uma expressão do amor de Deus para com a humanidade. Então, ele quer que nós sejamos como ele, que nós possamos amar com o amor dele, que nós possamos viver como ele quer que a gente viva. Amém? E nós só vamos conseguir fazer isso se essa palavra, se ela estiver em nós, se ela estiver arraigada, enraizada, impressa em nosso coração, se nós estivermos cheios, porque, queridos, se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, no primeiro arroxo que der em nós, a incredulidade sai rapidinho. Tem pessoas aí murmurando porque faltou água, crucificando a coitadinha na conversa. Queridos, você sabe que no tempo de Jesus, ele nem sonhava, não existia nem profecia que ia ter bomba para jogar água nas casas para encanar. Nem profecia não existia naquela época. Então, e para eles ter água, alguns moravam na beira do rio, pegavam no rio, mas em alguns lugares eles cavavam, era cisterna, era casinha, poço. Nosso patriarca Jacó cavou muito poço para poder sobreviver, levava lago d'água, botava lá dentro, e com certeza o material que as latas eram feitas naquele tempo não era muito maneiro não. E ainda enchia de água e levava as mulheres na cabeça, no ombro, para fazer as coisas de casa. O povo não reclamava assim não. Hoje nós somos muito acomodados e somos muito murmuradores, por nada. Então, queridos, a água vai voltar, a conversa está trabalhando, mas tudo tem tempo. Não murmure por isso. Agradeça a Deus que você mora na beira do Velho Chico. Agora, de tardezinha, eu fui lá buscar um baldinho para cuidar das coisas em casa. Mas isso pode acontecer. O que importa é que nós sobrevivemos. Eu sobrevivi. Você vai sobreviver a essa falta d'água. Eu profetizo. Amém. Vocês vão sobreviver a essa falta d'água. Amém, Senhor. Assim seja. E muito mais, querido. Nada vai nos derrubar. Seja animado, tenha bom ânimo. Foi o que mais Jesus pediu para o povo. Tenha bom ânimo. Ser espiritual é ter sempre a resposta certa na hora certa. Eu coloquei aqui aquela passagem, queridos, da mulher adulta. A resposta certa pode ser um silêncio. Sabia? Nós não somos obrigados a ter a resposta para tudo. Porque nós não somos Deus. Jesus tinha. Se nós buscarmos estudar a palavra com interesse, com dedicação, nós vamos ter resposta para a grande maioria das coisas que vierem a nós. Mas dificilmente nós teremos resposta para tudo pronta. Se alguém lhe questionar sobre algo e você não souber, ele não sabe. Diga, irmão, amiga, amigo, infelizmente eu não vou poder dar essa resposta agora. Mas, quem sabe, em outro momento a gente conversa de novo sobre isso. Porque é melhor você não responder do que você responder errado. Amém? Principalmente acerca das coisas espirituais. Se alguém lhe fizer uma pergunta sobre a Bíblia, sobre o reino de Deus, e você não tiver convicção para responder, é melhor que você não responda. Porque uma resposta errada, você pode prejudicar uma pessoa. Uma resposta acerca da palavra de Deus, do reino de Deus errada, você pode prejudicar fortemente uma pessoa. Então é muito melhor que você fique calado. Mas se você tem a resposta, dê aquela resposta, como Jesus deu aquela sábia resposta. Aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nela. Jesus era Deus aqui na terra. Jesus era focado. Desde novinho, Jesus estudava, Jesus buscava. Com 12 anos, ele debatia com os doutores da lei nas sinagogas. E todo mundo se admirava da sabedoria. Porque ele tinha um foco. Ele era focado, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha vindo fazer. E ele não parou em momento algum. Ele não negligenciou aquilo que Deus deu a ele para ele fazer.
Amém? Glória a Deus. Não bebeu uma aguinha, né? Porque o Pesa ainda está trabalhando aí, mas tem um pouco ainda no banheiro. Então, irmãos, seja sábio em suas respostas. E pegue isso. O silêncio pode ser uma resposta sábia. O silêncio pode ser uma resposta sábia. Amém? É reconhecer que errou e se arrepender. Ser espiritual é isso. É você reconhecer seus erros. O irmão Márcio falou aqui do que eu até disse. O irmão Márcio já falou alguma coisa que eu vou falar amanhã. Então, nós vimos na Bíblia uma história muito interessante. Ela está em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 23. Eu não vou ler, eu vou comentar um pouco essa história. Ela chega a ser até engraçada essa história, mas ela traz um exemplo de humildade e de espiritualidade ao mesmo tempo. O rei Davi, o todo-poderoso rei Davi, estava no palácio dele certo dia, e de repente chegou o profeta Natan, e começou a contar uma história a ele. Ele diz: existia 2 fazendeiros. Um tinha muitas ovelhas, muito gado, era rico. E o outro tinha apenas uma ovelhinha, uma cordeirinha, que criou, aqui na nossa linguagem, ele diz, criou enjeitada. Criou na casa junto com os filhos, uma ovelhinha. Às vezes ele até dava do copo de beber a ela, do bocado, do prato, ele dava para ela comer. Mas, certa vez chegou um viajante na casa do rico, e o rico, quando foi preparar o jantar para aquele viajante, ao invés de pegar uma ovelha da dele, mandou pegar aquela única ovelha do pobrezinho, e matou e preparou um jantar para ele. Aí quando Davi terminou de ouvir a história, ele disse: a pessoa que fez isso vai devolver 4 vezes mais e merece morrer. Aí o profeta disse, é mais ou menos assim, queridos, eu estou parafraseando porque a minha cabeça não é muito boa, que nem a do irmão Márcio, mas é mais ou menos isso, para você confere lá. Aí o profeta disse, essa pessoa, esse homem, é o Senhor. É o Senhor. Seu rei, seu Davi, Senhor. Não acredito. Porque ele criou uma história para ilustrar o que Davi tinha feito. Davi tinha se engraçado da mulher de um soldado dele, armou uma emboscada para o soldado morrer na guerra para poder ficar com a mulher dele. Mas, queridos, quantos sabem que Deus sabe de tudo? Ele tramou tudo isso pensando que o povo não estava sabendo, mas Deus sabe de tudo. E Deus mandou o profeta lá revelar o pecado dele na cara dele, assim, dizer, foi você, e agora? Qual é a sua sentença? Ele mesmo deu a sentença para ele, sem saber. Só que a sentença de Deus, por incrível que pareça, foi mais leve do que a dele. Você não vai morrer, mas você vai sofrer. Morreu o filho, que nasceu do pecado. O outro se levantou contra ele, tentou matar, tomou o trono por um tempo. E a coisa complicou para o lado dele. Mas ele reconheceu que errou. Isso é ser espiritual, Deus. Porque a pessoa que não reconhece os seus erros, ele é arrogante. E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Que soberbo é a mesma coisa que arrogante. Arrogância e soberbo andam juntos. Deus rejeita os soberbos. E Davi não era soberbo, não era arrogante. Davi sabia quem ele era, sabia o Deus que ele servia. Então, ele resolveu se humilhar diante de Deus. Não tenha vergonha de se humilhar diante de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Todas as vezes que nós cometemos um pecado, um erro, que o Espírito nos mostrar, naquele tempo foi o profeta que mostrou, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus para nos mostrar os nossos erros. Quando você para orar, quando você para examinar o que você tem feito, o Espírito Santo
mostra para você, mostra para nós. E quando a gente entende, a gente percebe, a gente diz: pequei contra ti, Senhor. É verdade, Senhor. Me perdoa. Tem misericórdia. Me perdoa. Eu não quero me afastar do Senhor. Eu não quero perder a oportunidade de viver eternamente contigo, Pai. Me perdoa, Senhor. Eu não vou fazer mais isso. Como Zaqueu fez. Vou devolver 4 vezes mais a quem eu enrolei. Amém? Amém. Tem que ser assim, queridos. Deus, Ele só quer ver o coração sincero, o coração livre, contrito a Ele, para que Ele possa nos resgatar, para que Ele possa nos salvar. Deus não quer nos condenar. Eu coloquei aqui, ser espiritual é entender que estamos aqui para cumprir um propósito determinado por Deus e não devemos abrir mão dele. Aí agora nós vamos ler. Por que nós não devemos? Nós estamos aqui, como eu falei. Nós precisamos entender, queridos, se eu viver no mundo, se me inclinar de jeito nenhum para as coisas de Deus, às vezes até eu recebo Jesus, aceito Jesus, vou para a igreja, mas eu não me interesso por nada. Eu não quero fazer nada. Eu só quero ficar vivo no culto e pronto, voltar para cá, chegar em casa, vivo como se eu não fosse ninguém. Então, não é assim, queridos. A pessoa espiritual, ele faz alguma coisa para o reino de Deus. Porque Deus nos chamou para isso. Deus não chamou ninguém para ficar parado, somente sentado no banco, como telespectador. E aí nós vamos ver Filipenses 1, do 21 em diante. Filipenses 1, 21 diante diz: porque para mim, o apóstolo Paulo falando, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O espiritual sabe discernir essas coisas. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Deus, com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia que ele tinha um propósito. E qual era o propósito dele? Era salvar o maior número de vidas possível. Era resgatar o maior número de pessoas do império das trevas para o reino de Deus. O máximo que ele pudesse fazer. E aí ele já tinha a consciência de que o morrer para ele era triste. Morrer para ele era simplesmente passar desse plano para o plano eterno, para a vida eterna ao lado de Deus. Ele já tinha essa consciência de que viver na glória junto do Pai não é ruim, é muito melhor do que aqui. Mas ao mesmo tempo, ele lembrava que ele tinha um propósito aqui de salvar vidas e ainda tinha pessoas para serem alcançadas através da vida dele. Então ele diz: eu fico sem saber, se eu vou logo, se eu não vou logo, se eu parto logo para a glória, você ainda fico aqui, mas eu vou ficar. Eu vou decidir ficar porque eu sei que vai ser para proveito vosso. Vocês vão ter um benefício por eu permanecer aqui mais um tempo. Eu vou cumprir o meu propósito. Então, nessa noite, descubra qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, e faça com alegria, com convicção, com entendimento, porque o seu galardão vem do Senhor. Amém. Na verdade, o seu galardão já está pronto. A coroa já está reservada. Porque o apóstolo Paulo diz, né, que ele agora vai pelo prêmio da soberana vocação. A soberana vocação é a vocação que vem de Deus. Queridos, você pode trabalhar, você pode
se desenvolver profissionalmente. Você deve, na verdade. Nós devemos nos desenvolver profissionalmente. Mas nós jamais podemos esquecer da soberana vocação que vem de Deus. Daquilo que Deus colocou em nós para que a gente desenvolva. Da missão que Ele nos entregou, queridos. Não esqueça de que você é um filho de Deus. Você foi feito para honrar e glorificar o nome de Deus com a sua vida. Em 2 Timóteo também diz umas coisas interessantes. 2 Timóteo 4, 7, né? É onde ele diz, um versículo muito usado, muito forte. Depois que ele acabou a carreira, que ele completou o propósito, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, que eu acabei de falar, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, escute, e não somente a mim, escute, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Quem ama a vida de Jesus? Quem deseja ser arrebatado e ir para o céu? Então, queridos, comece a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Glória a Deus. Não fique parado. Amém. Não deixe o projeto de Deus para a sua vida ser frustrado. Faça o que for preciso, mas cumpra a sua carreira para que você receba a coroa por causa que você cumpriu a soberana vocação, queridos. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que depois que pegamos no arado, nós não voltamos atrás. Pode o sangue estar na canela, pode Satanás se levantar no inferno todinho. Nós dizemos, para trás de mim, Satanás. Amém. Você não tem poder sobre a minha vida. Eu vou passar. E se você não sair na frente, eu passo por cima. Em nome de Jesus. Glória. Porque o Filho de Deus é assim. Glória a Deus. A pessoa que se posiciona, que conhece o Deus que serve, que conhece a palavra de Deus. Nós não vamos ficar com medo das investidas de Satanás. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ser espiritual é entender que as pessoas são mais importantes que as coisas e os compromissos. Amém? Amém. Sabia que Deus não se importa com coisas? Compromissos são válidos. Nós precisamos ter compromisso. Mas existe uma passagem na Bíblia, passagem do bom samaritano, que revela ali duas pessoas que deveriam ser espirituais, mas se mostraram carnais. A Bíblia diz que um homem desceu para um lugar, não recordo agora o lugar, mas caiu na mão dos salteadores. Eu não vou ler a passagem aqui agora, que nós já estamos voltando tempo. Os ladrões pegaram ele, bateram nele, espancaram ele, deixaram ele quase morto. E ele ficou na beira da estrada agonizando. E a Bíblia diz que passou um sacerdote. Viu aquele homem caído, fez que não viu, passou de lado e foi-se embora. Logo depois veio o levita, fez a mesma coisa que o sacerdote fez. Mas a Bíblia diz que veio um samaritano, né? Que não era nem da linhagem do povo de Deus, era rejeitado pelo povo de Deus. Mas aquele samaritano fez algo espiritual. Ele foi espiritual ali. Ele não se importou, queridos, em se sujar, porque certamente aquele homem estava sujo de sangue, porque ele foi espancado. A Bíblia diz que ele pegou aquele homem, botou azeite lá nas feridas dele, nos corpos, pegou ele, botou no cavalo dele
E quantos sabem que para um homem pegar outro e botar em cima do cavalo é necessário força? Ele tinha que ser forte. Ele pegou ele, levantou, certamente ele não conseguiria montar só. Ele se sujou do sangue daquele homem, colocou no cavalo dele, sujou as coisas dele, os arreios dele, porque ele foi espiritual. O espiritual não se importa com as coisas. O espiritual não se importa em sujar o banco de um carro. Aquele que vive pelo amor de Deus, que tem o amor de Deus, pode ter um carro zero, se tiver uma pessoa morrendo, dizer, socorra aqui meu filho, minha filha, socorra essa pessoa, já vai dentro. Chega lá, o carro está todo sujo, diz, vamos lá já. Se não prestar mais, o Deus que deu o carro vai dar condição de comprar outra bancada nova. Mas ele cumpriu o propósito. O espiritual, queridos, quer agradar a Deus. A pessoa espiritual, o desejo dele é agradar a Deus. Porque Paulo diz, importa agradar a Deus. O resto é pecado. Se eu agradar a Deus, eu estou feito. Eu estou bonito na vida. Na foto. É isso, queridos. Amém? O espiritual não se importa com coisas. As coisas, elas existem para nos beneficiar, é claro, mas elas não podem mudar o nosso caráter. Eu não posso cometer uma maldade com alguém por causa de uma coisa, É verdade. por causa de um carro, por causa de um objeto. Pessoas que se matam às vezes por causa de objetos, de dinheiro, que empresta, os outros não pagam, vai lá e mata. Você não me paga, eu não mato. Tem gente que faz isso, querido, por causa de dinheiro. Isso não pertence ao reino de Deus. Amém? Então, queridos, vamos ser espirituais. Vamos ser pessoas espirituais. A mensagem de hoje, para finalizar aqui a mensagem, eu quero falar só mais uma passagem aqui. É entender. Ser espiritual é entender que a morte natural não é o fim. A morte natural não é o fim. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. Lá na antiguidade, queridos, eles já tinham essa consciência. Eu prefiro, pode me colocar na fornalha, mas eu não vou me dobrar, eu não vou me prostrar diante das suas escadas, Senhor Rei. Fique sabendo disso. Eles decidiram morrer, mas eles não quiseram desagradar a Deus por causa da vida natural. Se chegar o momento, queridos, de você precisar morrer naturalmente para não negar a fé, para não negar Deus, faça isso, porque isso agrada a Deus. Nós estamos aqui por um tempo e nós vamos sair daqui, mas nós precisamos sair daqui para ir para o céu e não para ir para o inferno. Está repreendido em nome de Jesus. Amém. Todos nós vamos para o céu, porque nós entendemos o que é ser espiritual. Não é nada difícil, não é nada de outro mundo, é simplesmente você ser obediente à palavra de Deus e agir conforme ela diga que você age, conforme a palavra nos determina. E para finalizar, Paulo diz em 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não se apavore, não se desespere com qualquer coisa que acontecer nessa vida, queridos. Você não é daqui, vai passar. Tudo que for para você vencer nessa terra, se você tiver fé, você vai vencer. Um dia, talvez chegue alguma coisa que vai vencer, porque Paulo foi vencido naturalmente, mas ele não foi destruído. Simplesmente, ele foi morto, mas a coroa dele, o prêmio dele, está guardado e ele vai receber, porque ele cumpriu a missão, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé, e é isso que nós precisamos fazer, queridos. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Então,